Preguiça ou falta de disciplina? Eis a questão. Bom dia, memorável. Vá aprender com a formiga, preguiçoso. Escreveu o rei Salomão. Observe os seus caminhos e torne-se sábio. O que pode um preguiçoso, ou qualquer um de nós, aprender aí de uma formiguinha, com uma formiguinha? E Salomão, ele prosseguiu. Embora ela não tenha comandante, chefe ou governante, prepara suas provisões no verão. Recolhe seu alimento durante a colheita. Provérbios 6, do 6 ao 8. É provável que o sábio rei Salomão estivesse aqui se referindo à formiga coletora de sementes. Lá em Israel, como em muitos outros lugares, era bem comum ver uma formiga ali, coletora de sementes, correndo de um lado para o outro, carregando uma semente quase tão grande quanto ela mesma. E interessante que as formigas, elas trabalham muito mesmo. Talvez você já tenha visto alguma formiguinha aí trabalhando, embora elas não tenham comandante, nem oficial e nem governante. Mas podemos pensar, mas e a rainha? A rainha, ela não dá ordem alguma. Ela apenas põe ovos. A rainha é rainha no sentido de que ela é a mãe da colônia. Mesmo sem ter nenhum supervisor para vigiá-las ou chefe para forçá-las, as formigas são incansáveis no seu trabalho. Mas o que essas formigas têm a ver com esse áudio? Reflita por um momento. Você já parou para pensar em quantas oportunidades incríveis pode ter deixado ou estar deixando passar por preguiça? Ou mesmo por falta de disciplina? As formigas, elas não são preguiçosas. E podemos dizer também que elas são disciplinadas. Será que elas também não se cansam? O que você acha? A preguiça e a falta de disciplina podem ser consideradas ladrões silenciosos que podem estar nos roubando pequenas e grandes vitórias. Não importa se é adiar aquele projeto, negligenciar um hábito saudável ou simplesmente procrastinar em algo que você sabe que é importante, que você sabe que deveria ou que precisa ser feito. Cada vez que cedemos, estamos dizendo não para a nossa melhor versão. Cada vez que cedemos, estamos dizendo sim para a preguiça e não para algo que dizemos ser importante. Mas por que isso pode acontecer? Nós precisamos entender aqui que nem sempre a preguiça ela é apenas sobre falta de vontade, mas muitas vezes é sobre a ausência de conexão com o aqui, o agora, a ausência de conexão com o presente. Quando estamos, de certa forma, distraídos, com a energia baixa ou no automático, podemos estar perdendo a clareza do que é realmente importante, perdendo até mesmo a nossa atenção, o nosso 100% de presença. Nossa mente busca conforto, e esse conforto muitas vezes está em evitar o esforço, mesmo que isso nos custe caro ao longo prazo. A disciplina, ao contrário, é uma decisão consciente. É como um músculo que precisa ser treinado todos os dias. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar presente no que importa, no momento. Assim como as formiguinhas. Mas então o que a gente pode fazer para sair desse ciclo de preguiça
ou mesmo falta de disciplina? Primeiramente, como eu já falei outras vezes, precisamos tirar certas afirmações do nosso vocabulário. Frases como "eu não consigo", "isso não é para mim". Lembra lá da escada da postura? Eu não consigo estar no degrau da justificativa. Ou seja, eu não consigo sempre vem com uma justificativa. Eu não consigo por isso, eu não consigo por aquilo, eu não consigo por causa dela, eu não consigo por causa dele. Tem uma frase de Confúcio que diz que a única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. O que você acha dessa citação? Concorda? Discorda? Ficou incomodado, incomodada com ela? Independente da sua percepção, nós precisamos entender que a aprendizagem, ela é um campo vastamente estudado pela ciência e está provado que todos nós temos um mecanismo de aprendizado diferente, um canal cerebral de preferência e cada um precisa descobrir o seu. Pode ser por meio auditivo, visual ou ainda sinestésico. Eu não vou me aprofundar muito na programação neurolinguística, a PNL, né? Mas comprovo todo dia, comprovo no dia a dia que tem gente que aprende quando explica, outros aprendem escrevendo, gravando imagens associativas na mente. E existem também aquelas pessoas que procuram ouvir várias vezes para absorver ali o conhecimento, absorver ali o aprendizado. Portanto, a justificativa do "eu não consigo" só faz sentido para aquele que nem sequer tenta nada, nem sequer está tentando nada. Porque o que pode estar faltando para o preguiçoso, para a preguiçosa nesse ponto, é autoconhecimento. Muitas vezes para conhecer o seu mecanismo preferencial de aprendizagem. 2, um bom plano. Eu falo nisso constantemente aqui. 3, disciplina para colocar esse plano em ação. E 4, fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que vire um hábito. E aí, você concorda que a disciplina pode vencer a preguiça? Eu concordo com uma frase do psicólogo Benjamin Hardy, quando ele diz ali no seu livro Força de Vontade Não Funciona, que o sucesso em qualquer área da vida não é tão complicado assim, exceto para quem quer dar 20 passos em 20 direções diferentes, ao invés de fazer o contrário, dar 20 passos em uma única direção. Então entendemos que há quem desista com a justificativa do "isso eu não consigo", e tá tudo bem. São escolhas, são decisões. Mas nesse caso poderíamos dizer que essa pessoa conseguiria se tivesse sido disciplinada a aprender a vencer a preguiça. Porque quem quer consegue aprender de um jeito ou de outro, necessitando achar o seu jeito, as suas preferências, as suas habilidades no quesito conhecimento. Se pararmos para pensar e para analisar, você mesmo já venceu a preguiça em alguma área da sua vida. Basta olhar aí para algo que você fez, mesmo não querendo fazer, em algum dia, em alguns dias, semanas, meses. Por exemplo, ir trabalhar. Quantas vezes você não foi trabalhar sem querer? Ir para a escola, treinar, ler, estudar. Em algum momento da sua vida você fez algo assim. E talvez você fale, não, mas foi por obrigação. Não importa. Nesse momento você foi disciplinado, você foi
disciplinada. E se fez uma ou algumas vezes isso em algumas áreas da sua vida, pode fazer outras vezes e levar isso paralelamente para outras áreas. É o efeito dominó, o efeito paralelo, e você pode encontrar o seu. Você já deve ter ouvido falar das palavras ali mindset. Eu mesmo já falei sobre isso aqui, né? Que significa a maneira de uma pessoa pensar, o seu modelo mental, ou resumidamente, mentalidade. Interessante que no livro Mindset, lá, a Nova Psicologia do Sucesso, que foi escrito pela psicóloga e pesquisadora de Stanford, Carol Dweck, fala que existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. E quando a gente entende ali que os donos do mindset fixos, eles acreditam que não são capazes de mudar. Eles dizem coisas como eu já cheguei ao meu limite. E muitas vezes sofrem por se julgarem incompetentes, fracos, pouco inteligentes. Já por outro lado, os donos do mindset de crescimento, eles pensam diferente. Eles entendem que cada erro em suas vidas pode ser uma oportunidade para se desenvolverem e se dedicarem. E eles entendem também que se tiverem bons professores, elas vão conseguir aprender independente da dificuldade, independente do grau de dificuldade. Eles usam frases como: nada vai me impedir, eu posso, eu consigo. Resumo da ópera: a maneira como cada pessoa pensa pode determinar o seu nível de aprendizagem. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu mindset? Será que é o fixo? Ou será que é o de crescimento? E ainda que seguindo esse mesmo raciocínio, podemos dizer que a preguiça e também a disciplina, elas podem estar maquiadas na justificativa do eu não consigo. Pense bem, muitas vezes o preguiçoso crônico, ele começa e para, procrastina ao máximo e mata sua produtividade. Ou mesmo nem começa achando que não vai valer a pena tanto esforço, tanto sacrifício. É tipo o maior defensor da lei do mínimo esforço. Procrastinadores e desistentes crônicos provavelmente estão fazendo coisas bastante desconectadas com os seus planos, se é que eles têm um plano, com o que eles acreditam ou querem, se é que tiram tempo para cultivarem essas certezas, e também com os seus porquês, se é que eles sabem qual é ou quais são os seus porquês. E tudo isso acaba facilitando a desistência. Tudo isso contribui para que eles joguem a toalha. Só de exemplo, por que uma mãe não desiste de um filho? Na maioria dos casos, isso é muito difícil de acontecer. E é por um motivo crucial. Boa parte das mães, notem, das mães presentes, tem um valor alto e um porquê inabalável. Um valor que indica que o seu filho é uma das coisas mais importantes de suas vidas. Você, que é uma mãe presente, deve ter esse mesmo pensamento em mente. A mãe tem naturalmente um senso de propósito, um talento natural para maternar, com o objetivo final de ver o seu filho, a sua filha, feliz. E o mesmo pode acontecer com a nossa jornada profissional, espiritual, emocional. Para quem diz
O que eu faço é super importante e não existe chance de eu desistir. Pare, pense e faça essa afirmação aí nas áreas da sua vida. Diga para você mesmo: o que eu estou fazendo é super importante e não existe chance de eu desistir. E aí essa afirmação te enche de esperanças? Ou essa afirmação aí te enche de dúvidas? E um outro ponto aqui que podemos pensar e analisar, como eu havia falado anteriormente sobre o efeito dominó, é porque uma pessoa tem preguiça para uma coisa e para outra não. Por que alguns relutam em se levantarem para trabalhar, estudar, mas pulam da cama para passear com os amigos, com as amigas? Por que muitos desanimam sempre que começam uma dieta, mas não ficam desanimados para mexer aleatoriamente em suas redes sociais ou pesquisarem as suas comprinhas básicas na Shopee? Porque alguns levam uma eternidade para terminar um livro ou arrumação de armários, mas devoram séries e mais séries, filmes e mais filmes durante a semana, ou mesmo nos fins de semana, ou mesmo sempre que podem. No fundo, tudo vai depender do significado que damos a diferentes atividades. Assim, sentir preguiça não é por si um super crime. Todo mundo sente em algum momento em relação a alguma coisa. Tanto que quem nunca disse a frase: hoje eu tô com uma preguiça. Não é algo desnatural. Podemos dizer que preguiça vira um super crime, ou pode virar um super crime, quando ela é incorporada, ou seja, é para aquilo que se revela importantíssimo em nossas vidas. Boa parte das pessoas acabam procrastinando e deixando coisas para fazer depois, ou em algum outro momento, mas o problema é protelar aquilo que é importante, ou pelo menos protelar aquilo que dizemos muitas vezes da boca para fora que é importante. E no caso, se você acha que está negligenciando alguma atividade decisiva em sua vida para a sua felicidade, isso acaba demonstrando não ter clareza do que deseja alcançar com essa decisão, com essa ação ou com essa atitude. Muitas pessoas acabam perdendo oportunidades incríveis de avançar em suas vidas, em suas metas, alvos, objetivos, muitas vezes por serem indisciplinadas. E aí, você sabe por que se levanta todos os dias? Você sabe por que lê? Por que precisa ler tantos cursos, tantos livros? Você sabe por que lê a Bíblia, por que faz suas orações? Ou por que precisa ser econômica? Você sabe por que você precisa se alimentar bem, beber mais água, se exercitar? Enfim, você sabe por que faz o que faz? Você sabe por que diz o que diz? Vai ser complicado adquirir essa ciência exata chamada disciplina se você não souber o porquê ou os seus porquês. E para que a gente possa aqui transformar conhecimento em sabedoria, o que acha de procurar sempre que puder relembrar o seu porquê ou os seus porquês? É relembrar e lembrar do dia 1, o dia da sua decisão. Sempre que sentir vontade de desistir ou procrastinar, pergunte-se: por que eu comecei mesmo? O que está em jogo aqui? Quando o motivo é forte, a preguiça perde a força. Use também pequenas vitórias como seu combustível. Ao invés de esperar grandes mudanças,
Celebre cada pequeno passo dado. Se você deseja começar a se exercitar, por exemplo, comece já celebrando o simples fato de colocar o tênis, de sair de casa. Pequenos movimentos geram grandes transformações. Uma outra contribuição pode ser criar um ambiente favorável, um ambiente que favoreça a ação. Muitas vezes a preguiça ela vence porque o ambiente não favorece a nossa produtividade. O que acha de deixar o celular distante quando for estudar, quando for ler, trabalhar? Deixar o seu tênis, a sua roupa de treino fácil? Deixar o seu celular longe da sua cama, para que quando ele despertar pela manhã, fique mais fácil você acordar, você se levantar. São ações que podem parecer simples, porém que podem também fazer total diferença. E claro, retire do seu vocabulário a palavra eu não consigo. Tira isso da sua fala, tira isso da sua boca. Faça trocas inteligentes. Um ainda já resolve muito. Tipo, eu ainda não consigo fazer, mas nada me impede de aprender. Eu ainda não posso fazer. Eu ainda não sei. Eu ainda tenho dificuldades. Percebe que o ainda ele tira o peso e ele pode transformar o que antes era uma afirmação em uma possibilidade. E aí? Quem vai vencer por aí no dia de hoje? Sua versão preguiçosa ou a sua versão disciplinada? Não deixe, não permita que a preguiça seja o seu limite. Você é capaz, você é incrível, você também é importante. Acredite um pouco mais em si mesmo, em si mesma. Encontre ou lembre-se do seu porquê, do dia 1. Comece a construir o seu futuro. Lembre-se, cada pequeno passo hoje pode se tornar o seu grande salto, o seu grande movimento de amanhã. Agora sim, vamos para a vida? Bora lá? Criar, apreciar e colecionar lindas memórias? Bora lá? Fazer do dia de hoje uma lembrança inesquecível, com o coração calmo, com intenção, estado de presença e atenção plena. Beijo grande aí no seu coração e até o próximo Impulso.